Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Entendi Nada. Há 66 milhões de anos, um dos maiores mistérios da história da vida na Terra teve início. O reinado dos dinossauros, que durou mais de 150 milhões de anos e que chegou ao fim de forma abrupta. Ou será que não foi tão abrupto assim? A explicação mais famosa é aquela do asteroide gigante, um verdadeiro vilão vindo do espaço, que teria dado um game over na era dos dinossauros. E essa versão é incrivelmente convincente. Mas e se eu te contar que essa história talvez não seja tão simples? E se, escondido aqui mesmo na Terra, houvesse outro suspeito? Um assassino que não atacou de uma vez só, mas trabalhou lentamente, preparando o terreno para o desastre. Neste vídeo vamos reabrir o caso da extinção dos dinossauros. Vamos explorar uma teoria fascinante que aponta para um segundo culpado, um monstro vulcânico adormecido que pode ter sido tão ou mais responsável pelo fim dos dinossauros quanto o asteroide. Preparem-se para uma jornada para os últimos dias de um reino, uma história repleta de lava, gases tóxicos e um timing cósmico absolutamente terrível. Vamos direto ao ponto. Há 66 milhões de anos, um evento cataclísmico marcou o fim da era dos dinossauros. Por muito tempo, o culpado parecia óbvio. Um asteroide gigantesco com cerca de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra, provocando uma extinção em massa e encerrando o período Cretáceo. Um vilão vindo do espaço, rápido e decisivo. Fim da história, certo? Bem, nem tanto. Novas evidências têm reacendido uma teoria mais antiga, sugerindo que o assassino pode ter tido um cúmplice inesperado, um assassino em série escondido aqui mesmo na Terra. Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo e mergulhar em um mundo muito diferente do nosso. Antes da tragédia, a Terra era um lugar muito diferente. Era o fim do Cretáceo, um dos períodos mais quentes e úmidos da história do planeta. A temperatura média global era cerca de 3 a 5 graus Celsius mais alta do que hoje. Isso se devia, em parte, à concentração mais alta de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, CO2, na atmosfera. O calor e a umidade criaram um ambiente ideal para o crescimento de florestas tropicais densas que se estendiam até as regiões polares. Esses ecossistemas eram incrivelmente robustos. Eles suportavam longos períodos de escuridão durante o inverno polar, graças à adaptação das plantas e à estabilidade climática. Era um mundo dominado por gigantes. Pterossauros, alguns com envergaduras de até 12 metros, dominavam os céus. Os oceanos eram habitados por répteis marinhos como os ictiossauros, pliossauros e mosassauros, verdadeiros monstros aquáticos. E na Terra, os dinossauros reinavam supremos. Os dinossauros não eram apenas os animais dominantes, eles eram extremamente bem-sucedidos. Evoluíram em uma variedade impressionante de formas, tamanhos e nichos ecológicos, desde o minúsculo Compsognathus, do tamanho de um frango, até o colossal Argentinosaurus, que podia pesar tanto quanto vários elefantes. Eles haviam sobrevivido a mudanças climáticas, erupções vulcânicas menores e outros eventos geológicos por mais de 150 milhões de anos. E então, algo mudou drasticamente. Sim, um asteroide realmente atingiu a Terra na região que hoje é a Península de Yucatán, no México. O local do impacto é conhecido como cratera de Chicxulub, com cerca de 150 quilômetros de diâmetro. A energia liberada foi equivalente a bilhões de bombas atômicas, levantando nuvens de poeira e detritos que bloquearam a luz solar por anos, desencadeando um inverno nuclear e o colapso das cadeias alimentares. Um golpe final devastador. As evidências desse impacto são incontestáveis. Uma camada fina de argila rica em irídio, um elemento raro na crosta terrestre, mas comum em asteroides, marca a linha entre o Cretáceo e o Paleogeno em sedimentos ao redor do mundo. Além disso, minerais formados sob pressões extremas, como a istichovita e esférulas de vidro criadas pelo calor intenso do impacto, são encontrados em depósitos dessa época. Esse evento, conhecido como Evento KPG, Cretáceo-Paleogênio, marcou a extinção de cerca de 75% das espécies vivas na Terra. Entre as vítimas mais famosas estavam os dinossauros não aviários. Curiosamente, as aves, descendentes diretos de pequenos dinossauros terópodes, sobreviveram e são os únicos dinossauros vivos hoje. Mas, aqui entra o segundo suspeito.
800 mil anos antes desse impacto, algo começou a se agitar a milhares de quilômetros de distância. Os Deccan Traps, uma vasta província vulcânica na Índia. Para entender a escala, imagine uma área do tamanho da França, coberta por camadas de lava basáltica, com espessura total podendo chegar a 2 quilômetros. Os Deccan Traps não são uma montanha ou um vulcão isolado, mas uma província de armadilha vulcânica, uma região onde enormes volumes de lava fluíram de longas fraturas na crosta terrestre ao longo de milhões de anos. Contrariamente a uma erupção explosiva típica, os Deccan Traps entraram em erupção de forma quase contínua por centenas de milhares de anos. Eles não destruíram tudo de uma vez, mas envenenaram o planeta lentamente. Inicialmente, liberaram grandes quantidades de dióxido de carbono, CO2, e dióxido de enxofre, SO2, na atmosfera. O CO2 contribui para o aquecimento global, enquanto o SO2 pode formar aerosóis que refletem a luz solar, causando resfriamento. Cerca de 300 mil anos antes do impacto, os vulcões entraram em erupções cataclísmicas, expelindo trilhões de toneladas de lava e gases tóxicos. Isso provocou aquecimento global, chuva ácida, acidificação dos oceanos, matando o plâncton, base da cadeia alimentar marinha, e até a formação de hipercânicos, tempestades gigantes que poderiam rasgar a camada de ozônio. Essa atividade vulcânica prolongada enfraqueceu os ecossistemas globais. Quando o asteroide finalmente atingiu a Terra, o planeta já estava gravemente debilitado. O impacto pode ter sido o golpe final para um mundo já à beira do colapso. Como funciona uma província de armadilha vulcânica? Bom, essas províncias se formam quando plumas do manto, correntes de material quente subindo do interior da Terra, atingem a base da crosta. O calor extremo derrete a rocha, criando enormes bolsões de magma. Esse magma então sobe através de fraturas e fissuras, sendo expelido em erupções que podem durar milhares ou até milhões de anos. O processo é lento, mas constante. A lava pode fluir como um rio, cobrindo vastas áreas e solidificando-se em camadas horizontais. O que torna isso tão devastador não é a explosão inicial, mas a liberação contínua de gases tóxicos e a alteração gradual do clima global. Então, quem é o verdadeiro culpado? A ciência ainda debate isso. Algumas teorias sugerem que o asteroide foi o assassino principal, enquanto outras apontam os Deccan Traps como o vilão. A resposta mais provável, uma combinação terrível dos dois. Estudos recentes da química das rochas dos Deccan Traps indicam que a maior parte da atividade vulcânica ocorreu depois do impacto do asteroide. Isso fortaleceria a teoria do asteroide como o gatilho principal. No entanto, outros estudos sugerem que a atividade vulcânica já estava em um pico crítico antes do impacto. A verdade é que a cronologia exata desses eventos é extremamente difícil de determinar com precisão absoluta após 66 milhões de anos. O que sabemos é que ambos os eventos foram cataclísmicos. É possível que o impacto tenha intensificado a atividade vulcânica, criando um feedback destrutivo. O calor e as vibrações do impacto podem ter abalado a crosta terrestre, facilitando a subida do magma. Assim, o asteroide não apenas causou destruição direta, mas também acordou o monstro adormecido. Um serial killer geológico? E aqui vai uma curiosidade assustadora. Os Deccan Traps podem não ser um caso isolado. Pelo menos 4 das 5 maiores extinções em massa da história da Terra coincidiram com grandes erupções vulcânicas. O monstro dos Deccan Traps parece ter um histórico de crimes. A extinção do Permiano há cerca de 250 milhões de anos, que eliminou 95% das espécies vivas, foi causada por outra província vulcânica gigante, os Traps siberianos. Essa erupção durou cerca de 1 milhão de anos e expeliu um volume de lava ainda maior do que os Deccan Traps. Acredita-se que tenha liberado enormes quantidades de metano do fundo do oceano, agravando ainda mais o aquecimento global e a acidificação. Outras extinções, como a do Ordoviciano e a do Triássico, também estão associadas à atividade vulcânica em larga escala. Isso sugere que essas províncias de armadilha vulcânica podem ser um mecanismo fundamental de extinção em massa no nosso planeta. A extinção dos dinossauros abriu caminho para a ascensão dos mamíferos. Antes do KPG, os mamíferos eram criaturas pequenas, noturnas, que viviam na sombra dos dinossauros.
Com a extinção dos grandes répteis, eles puderam se diversificar e evoluir para preencher os nichos ecológicos deixados vazios. Sem esse evento, é improvável que os primatas, e eventualmente os humanos, tivessem evoluído como conhecemos. Mas a história também nos ensina sobre a fragilidade da vida. Mesmo os grupos mais dominantes e bem-sucedidos podem ser varridos pela história geológica em um piscar de olhos diante de forças planetárias imensas. A Terra é um sistema complexo e interconectado, onde pequenas mudanças podem ter consequências desastrosas. Deveríamos nos preocupar? Felizmente não. Essas erupções vulcânicas em escala gigante são eventos extremamente raros e lentos. Além disso, os cientistas monitoram constantemente a atividade geológica do planeta. Se algo parecido estivesse prestes a acontecer, teríamos muito tempo de aviso, talvez milhões de anos, para nos prepararmos. As províncias de armadilha vulcânica se formam em pontos específicos do manto terrestre. Atualmente, não há nenhuma atividade semelhante em andamento. A atividade vulcânica moderna, mesmo em escala grande como a de Yellowstone ou o Havaí, está longe de ser comparável ao que aconteceu nos Deccan Traps ou na Sibéria. Portanto, a extinção dos dinossauros não foi apenas um evento isolado, mas um complexo interjogo de forças naturais. Reabrir esse mistério nos ajudou a entender melhor como a Terra funciona e como eventos extremos podem moldar a vida em nosso planeta. Ciência, história e um pouco de drama geológico. Tudo isso nos lembra o quão frágil e incrível é a vida. Uau, que história, hein? Um mistério de 66 milhões de anos, vulcões do tamanho de países, asteroides assassinos e a extinção de um dos grupos de animais mais incríveis que já existiram. E o melhor de tudo? A ciência está sempre evoluindo, sempre descobrindo coisas novas. Quem sabe daqui a uns anos tenhamos ainda mais pistas sobre o que realmente aconteceu. Se você curtiu essa jornada pelas últimas eras dos dinossauros, ajuda a gente com aqueles gestos simples, mas super importantes, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E claro, compartilha com aquele seu amigo que ama dinossauros ou é fã de teorias científicas malucas. Ah, e não esquece de deixar a sua teoria nos comentários. Na sua opinião, quem foi o verdadeiro culpado pela extinção dos dinossauros? O asteroide? O vulcão? Ou os dois juntos? Adoramos ler as suas opiniões. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!